Existe uma história militar que eu conheci, ouvi alguns dias atrás. Um amigo meu veio me visitar e ele contou essa história. Eu achei bastante interessante. A história do Banco Branco. Alguém já ouviu essa história? Nunca ouviu falar? Banco Branco? Você já ouviu, né? Ela estava junto quando ela ouviu. E é interessante que essa história acontece em um fato assim, que um soldado, um militar, ele é transferido para um posto militar, para um determinado local, onde ele começaria a exercer a sua função. E quando ele chega lá, ele começa a olhar todo o campo, aí ele vê um soldado, um militar ao lado de um banco aparentemente já um pouco envelhecido, e ele estava parado, numa posição assim de guarda sobre aquele banco. E ele olhou e estranhou, porque ele já era um soldado mais experiente. Então ele olhou em volta e começou a observar e pensar: por que esse soldado está aqui do lado desse banco? Aí ele começou a olhar e falou: não é um ponto estratégico para a defesa do quartel, não tem nada de valor aqui que se deva ser guardado, protegido. É um desperdício esse soldado ficar do lado do banco. E aí procurou, né, os amigos, os seus colegas de trabalhos que ali então atuavam, e perguntou a ele: por que aquele homem ficava do lado do banco? Aí eles falaram bem assim: não, nós recebemos uma ordem para ficarmos do lado do banco, e como nós cumprimos ordem, nós estamos ali guardando o banco para que ninguém sente naquele banco. Ele ficou encabulado com aquilo: mas por que não sentar naquele banco? Aí ele procurou os superiores e começaram a questioná-lo: por que designar um soldado para cuidar de um banco, para que ninguém sentasse no banco? Aí os superiores falaram: não, porque é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. E é uma cabeça pensante dizendo: não tem cabimento ter um homem todo ali, troca de turno, um guarda passava. E ele procurou buscar a escala de soldados que fizeram a guarda daquele banco, e foi buscando a capivara, né? Quem guardou ontem, anteontem, quem foi o guarda da semana passada, quem foi a guarda da semana retrasada, do mês passado. E ele viu que se passaram anos do ano passado, e ele foi buscando até o primeiro guarda aparecer na lista, na escala de guarda daquele banco. E ele entendeu então, procurando nos arquivos, que dado um certo momento daquele posto militar, ele receberia a visita de pessoas importantes naquele quartel, de políticos, de homens, né, influentes na sociedade. Então eles fizeram uma reforma naquele quartel, pintaram os bancos e reformaram. E um dos bancos não secaram a tempo, um dos bancos ficou com a tinta fresca. Então o que eles fizeram? Eles designaram um soldado para estar do lado do banco, para não permitir que ninguém sentasse, porque a tinta estava fresca. E aí tudo bem, acabou o turno daquele soldado, veio um outro e rendeu, né, o termo que eles usam, o soldado que estava ali, e foi trocando escala. Passou-se 2 dias, 3 dias, e a ordem, eles estavam seguindo a ordem, porque a ordem não tinha data, era somente para cuidar da tinta fresca, era algo de si, né? Pensar. Mas como a ordem estava lá no painel, eles começaram então a fazer troca de turno, e se passou muito tempo, e eles continuaram a guardar o banco, sem entender por qual propósito estavam fazendo aquilo, sendo que era uma coisa para um determinado tempo, que não cabia mais a um tempo futuro. O banco já estava velho, já estava sujo, e ainda estava tendo soldados guardando aquele banco. Então tem coisas que às vezes, até mesmo nós como cristãos, olhamos dentro da Bíblia, que nós não temos, às vezes pessoas que não têm muito entendimento de interpretar o que era para aquele tempo, o que é para o nosso tempo, ainda andam em cumprimento com aquilo, seguindo uma tradição, seguindo uma cultura que Deus estabeleceu. Existem coisas que Deus estabeleceu para um momento específico, que não é para ser repetido. Ele estabelece a Páscoa, por exemplo, e a Páscoa, e determina para que os judeus, para que os israelitas cumprissem então aquela festa estabelecida por ele. Só que em uma única vez Deus pede para que passasse sangue nos batentes da porta. Eles continuaram comemorando a Páscoa, celebrando aquele dia, mas nunca mais eles passaram sangue, porque eles entenderam que era para um momento específico.
Às vezes Deus requer coisas de nós em um momento específico das nossas vidas. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus direcionada para que nós façamos algo em um determinado momento específico da nossa vida. O problema é que nós pegamos essa palavra e guardando para o nosso coração e queremos levarmos essa palavra como lema, quando na verdade Deus já tem uma novidade de vida para cada um de nós. Deus tem uma novidade de vida para você, irmão. Deus tem uma segunda oportunidade para a sua vida nessa noite. Você crê nisso? Eu creio que todos os dias quando eu acordo é uma nova oportunidade que Deus me dá. É uma nova oportunidade quando Deus te dá.